Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Na manhã de hoje eu quero compartilhar o texto que se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O apóstolo Tiago, na sua carta, ele nos dá esta instrução: sujeitai-vos a Deus. Quando ele diz para nos sujeitarmos a Deus, ele está nos dizendo que nós devemos ser obedientes à palavra de Deus, obedientes à vontade de Deus, obedientes a tudo aquilo a qual Deus designa para as nossas vidas, sujeitando-nos em obediência à vontade de Deus. Ou seja, cumprir aquilo a qual Deus tem determinado para as nossas vidas. Mas você pode me perguntar, então, o que Deus tem determinado para a minha vida? Porque eu tenho passado por tantas lutas, tanto sofrimento, tantas dificuldades. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como eu posso conhecer a vontade de Deus para me sujeitar a ela? Para conhecer a vontade de Deus, é necessário que nós nos aproximemos de Deus. Nós jamais vamos conhecer a vontade de alguém se nós não formos próximos a esta pessoa e não perguntarmos a ela ou tivermos intimidade suficiente para que ela venha e diretamente nos fale aquilo que ela quer que nós façamos. Muitas vezes nós nos sujeitamos à ordenança humana, nos sujeitamos, e isso é óbvio e que deve acontecer assim, nos sujeitamos às ordenanças dos nossos empregadores, nos sujeitamos à ordenança dos nossos cônjuges, nos sujeitamos às ordenanças dos nossos pais, porque nós temos uma proximidade, nós temos um nível de relacionamento com essas pessoas que faz com que elas nos digam qual é a sua vontade, o seu desejo, e faz também com que nós digamos qual é a nossa vontade, o nosso desejo. Então, para que nós estejamos sujeitos a Deus, nos sujeitemos a Deus, primeiramente devemos ter uma intimidade, devemos ter um nível de relacionamento com Deus. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós somos obedientes à sua palavra, nós fazemos aquilo a qual Ele nos pede e ordena, e nós fazemos isso por amor, nós fazemos isso pela gratidão daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós fazemos isso porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Nós fazemos isso porque em todas as coisas Deus ele manifesta que a sua vontade para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Deus ele manifesta todas as coisas dizendo o quanto ele nos ama, a ponto de dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta: que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus receberá a vida. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, fazemos a sua vontade, nós estamos dizendo que nós amamos a Deus. Porque nós, não por obrigação, mas pelo amor daquilo que Deus fez em nossas vidas, nós obedecemos e cumprimos a sua vontade, o seu querer e a sua palavra, para demonstrar o amor de Deus em nós e o amor que temos por Deus. O apóstolo Tiago ele ainda diz: sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo. Resistir ao diabo é não fazer a vontade da carne, é não fazer aquilo que o inimigo das nossas almas, é não cumprir aquilo que desobedece à palavra de Deus, é não realizar as obras que são próprias do homem, mas ser conduzido pelo Espírito Santo a realizar as obras de Deus. Resistam ao diabo, ou seja,
Livrem-se da tentação. Não deixe que o pecado domine a vida de vocês. Não deixe que o mal sobressaia sobre a vontade de Deus sobre a vida de vocês. Não deixem que o inimigo das vossas almas roube aquilo que é precioso de vocês, que é o seu relacionamento com Deus. Resistam ao diabo. Resistam fortemente ao diabo. E como nós podemos fazer para resistir ao diabo? Conhecendo as Escrituras, conhecendo a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 4, diz que Jesus ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E chegando lá, ele é tentado por Satanás, ele é tentado pelo próprio diabo. E o diabo lança a ele 3 tentações. A primeira tentação que o diabo lança a Jesus é na sua própria carne, porque diz o texto que Jesus teve fome, e sabendo disso o diabo diz assim: não és o Filho de Deus? Transforma estas pedras em pães para saciar a sua fome. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Depois, Satanás intimida Jesus, dizendo a ele: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces com teu pé em pedra. Mas Jesus responde também na palavra de Deus, dizendo: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E por último, Satanás tenta a Jesus levando ao alto do cenáculo, ou seja, ao alto da cidade, mostrando todos os reinos e todas as glórias, e diz assim: tudo isso me foi dado, e a ti te darei, se prostrado uma única vez me adorares. Então Jesus responde: aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorará e a Ele servirás. Ou seja, Jesus sujeitou-se a Deus e resistiu ao diabo. Imediatamente, depois de acontecer essas coisas, vieram os anjos do Senhor, como diz o texto de Mateus, e serviram a Jesus. E assim nós podemos encerrar o versículo de hoje dizendo: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E quando o diabo fugir de vocês, os anjos do Senhor, aqueles a qual o Senhor dará ordem a teu respeito, virão e te servirão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, nesta manhã, que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, com sua casa, com sua família, não só hoje, mas para todo sempre, para que você possa sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo, porque assim o diabo fugirá de vós e a presença de Deus virá sobre a tua vida. Este é o meu desejo e a minha oração no dia de hoje, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe e fique com Deus.